Lucas capítulo 8. Neste capítulo, eu tenho essa impressão que Jesus, ele está dando uma aula, ele está ensinando, ele está conduzindo os discípulos a entender essa visão de reino, essa visão de luz, luz da terra, sal, esse negócio bacana. E ele começa aqui com as mulheres. As mulheres, né? Mulheres são bacanas. As mulheres seguiam Jesus. Ele começa no capítulo 8, no verso 1, a seguir, dizendo que as mulheres seguiam ele. Tinha uma tal de Madalena, tinha uma tal de Maria Madalena, que não era uma mulher muito legal, não. Ela tinha um edifício de demônios. Diz que é uma legião em que o Senhor sai expulsando tudo e vai. Aí você vai até o capítulo 4, ele começa a ensinar agora sobre a parábola do semeador. Ele começa a mostrar para a gente como é que funciona. Levar a semente, jogar a semente. Ele vai lá e joga a semente, mostrando a pessoas, vidas que têm que ser alcançadas. E isso é para a gente, é para mim, para você. Ele diz que a semente é a palavra e joga a palavra, vai mandando essa semente aí, cai no meio de espinho, cai no meio do caminho, cai na pedra, cai, mas também cai em terra boa. Amém? Ele continua ensinando, ele fala sobre a parábola, ele dá um ensinamento do que significa tudo isso, a partir do versículo 9, vai ensinando, dizendo tudo isso. Aí ele fala da candeia, ele fala que ninguém pode acender. Como é que pode acender? Acender o pastor, ele ficar em casa. Que pastor é esse? Que luz é essa? Ele acende esse coral e o coral fica em casa, cantando só em casa. Ele acende o povo de Deus e o povo de Deus fica somente em casa. Ele falou, não pode esconder. Se você é luz, você precisa, lançar essa luz, clarear esse mundo é tenebroso, esse mundo está em trevas. O inimigo está crescendo porque a igreja do Senhor, ela está recuando. A igreja tem que ir para cima. Não pode ficar ali olhando, está morrendo um ali, eu passo na rua, está lá o mendigo. Um dia eu cheguei numa igreja, e pregando na igreja, tinha um mendigo na porta da igreja, e o cara estava lá, pense no mendigo fedorento, e a zeladora com raiva daquele mendigo, com muita raiva. E eu estou pregando, quando eu fiz um apelo, não tinha ninguém para aceitar Cristo, só tinha crente. Mas tinha um mendigo, e lá na porta eu olhei, o mendigo aí levantou a mãozinha dele. Eu disse, venha. Abriram a porta para o sujeito, a igreja ficou uma bênção. Aquele cheiro gostoso, aquele negócio de perfume, né? Que ninguém gosta de comprar. E ele chegou, ajoelhou e entregou a vida dele a Cristo. Eu fui lá, orei com a mão no nariz, orei por ele. Aí eu perguntei, quem vai levar agora o irmão para casa? Quando eu olhei para o pastor, ele baixou a cabeça e disse assim, pelo amor de Deus. Eu olhei para a zeladora, disse, a zeladora, ela disse assim, Deus me livre. Mas eu levei o mendigo para casa, eu botei no carro. Minha mulher ficou muito zangada, minha Humberta, vai ter que lavar esse carro aqui um mês. Botei o mendigo lá na Cristolândia. O Anderson, né? Bárbara, fique de pé. Aí, a minha missionária ali, radical. Não posso nem mentir aqui hoje, que ela está ali me olhando. Trabalhou comigo em São Paulo. Irmãos, 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele me chamou e disse, pastor, a comida está muito ruim. Disse, ô mendigo fedorento, você está reclamando da comida? Ele disse, deixa eu fazer a comida. Eu disse, por quê? Porque eu sou cozinheiro, pastor. Pense um cozinheiro. Pensou? Multiplica em 1000. Só não faz piqui.
cara começou a cozinhar, pelo amor de Deus, que negócio. Hoje, casado, hoje trabalha num restaurante chique, Deus abençoou. Luz, aqui é luz, luz não pode parar, nós não podemos parar, irmãos. Podemos ficar conformados com o que está acontecendo. Ele aqui fala aqui, eu não vou ler não, porque meu tempo é pequeno. A família de Jesus, ele mais uma vez dá uma pancada forte nos seus discípulos, mostrando a ele que a família é aqueles que obedecem a palavra. Aqui nós somos uma família. Amém? Amém. Então ele falou assim: agora você tem uma nova família. A sua caminhada agora deixa pai, deixa mãe, vamos lá, vamos partir para frente. Aí quando chega no versículo 22, ele está na praia. E aí ele para, e agora ele vai fazer outra coisa com seus discípulos, parar de falar, parar de ensinar, e ele vai agora pedir que aos discípulos que ele comece agora a viver tudo aquilo que eles aprenderam, viver o que eles ouviram, viram, viver isso. Nós estamos aqui na igreja, estamos ouvindo a palavra, ouvindo o coral cantar, negócio bonito, e saímos daqui para viver aquilo que nós aprendemos. É isso que é a igreja. Em Atos a igreja ficava orando, aleluia, aleluia. Ele se zangou, Deus se zangou. Isso, vou derrubar a igreja em cima desse povo. Tremeu o lugar. Você sai daqui, para de orar, vamos para a rua, vamos buscar vidas, vamos buscar o povo lá fora, vamos trazer ele para cá, para dentro, vamos trazer para aqui, para esse lugar. Aconteceu, 22, que num daqueles dias, baiano fala assim: olha, hoje, o cara trabalhou 1 hora, fala assim: hoje foi um daqueles dias, trabalhei. Aqui está dizendo, em um daqueles dias que ele trabalhou, que ele passou o dia todo, aí ele diz: vamos atravessar. Por que ele falou isso? Porque ele tinha uma cosmovisão, ele sabia, ele tinha compaixão. Fala comigo, fala para você acordar, mais forte, irmão, compaixão. Se você não tem compaixão, um dia eu estava numa casa de um irmão, bateu na porta, pedindo lá comida. Aí ele fez assim: meu filho, aquela voz de locutor de FM, meu filho, vá ali no fogão, pegue um pão, entregue para esse rapaz, aleluia. Quando o menino pegou o pão caiu no chão, parecia uma pedra. Meu Deus do céu, que compaixão é essa? Qual é a compaixão que nós temos? Uma vez lá na Cristolândia, nós pedimos roupa, né? Missionário é pedão, cuidado aqui, viu? Daqui a pouco eu peço. Eu pedindo roupa, uma irmã chegou, me ligou: pastor, eu tenho aqui uma caixa de roupa. Eu digo: oh, aleluia. Lá em Guarulhos, longe, eu peguei o carro, fui lá em Guarulhos, peguei aquela caixa de roupa, trouxe para Cristolândia. Quando eu abri a caixa, não tinha uma roupa sem rasgar. Eu liguei: irmã, estou levando sua roupa de volta. E tem mais, prepare o dinheiro que é o meu combustível. Casquinha, ruim. Meus irmãos, nós temos que ter compaixão. E é isso que ele ensina, compaixão. Lá do outro lado tinha um homem endemoniado. E a Bíblia fala que desde nascer, desde quando ele ali ó, pequenininho. Um dia eu fui na casa de uma irmã pregar, o menino dela endemoniado. O moleque subia na perna da irmã e ia para a cabeça. Não deixou a gente conversar. Que menino perturbado. E tudo que a mãe falava, ele acusava. É mentira dela, pastor.
Demônio, diabo. E ele vinha para mim, eu clamava logo: olha, o sangue de Jesus tem poder. Sai. E o menino só ficou quieto. Quando a mãe chegou, disse assim, a mãe cheia de autoridade, falou assim: vá para a mesa fazer o dever, que eu quero conversar com o pastor. Ele fez assim: não. Ele disse: se você não for para a mesa, vou levar você para o culto de oração. Pronto, o menino saiu desesperado, sentou na mesa e não falou mais nada. Você imagina que aquele menino, aquela criança, tem o culto de oração como o pior culto da igreja. E a maioria dos crentes tem o culto de oração como o pior culto. Não vem para o culto de oração, inventam mil uma história. Enquanto a igreja do Senhor tem que ser conhecida como casa de oração. É o menor culto. Ele estava cansado. E ele cansado olha para o outro lado e diz assim: vamos libertar. Que tinha alguém que desde criança, a mãe não aguentava, o pai não aguentava, a família não aguentava. A polícia algemava, quebrava. Eu, quando fui preso uma certa vez, eu era tão envolvido com drogas, que o policial, ele me algemou e colocou no banco da viatura. Eu quebrei aquela viatura de cabeça, comecei a bater a cabeça, comecei a quebrar o painel da viatura. Mas Deus, Ele preparou um missionário. Isso é a beleza, irmão. Que assim como eu, que era drogado, viciado, existem muitos, e que Deus quer salvar, Deus quer libertar. Eu era um jovem que vivia nas drogas desde 12 anos de idade. Eu não sabia nem o que era chorar, porque eu fui criado com um pai que me dizia assim: engula. Eu não podia chorar, não engula. Uma vez que eu fui preso, o policial bateu, eu não chorava, ele ficou irado. Esse rapaz aqui não tinha corrente que segurasse, ninguém aceitava ele. A igreja não queria saber dele. Ele dormia no cemitério, irmão, nu, sem roupa. Ele era um alucinado. Mas Jesus, cheio de quê? Compaixão. É isso que a igreja, você tem que ter compaixão. Vale a pena, irmão, viver um cristianismo sem compaixão. Viver um cristianismo, irmão, de aparência. Viver um cristianismo de culto. Não, irmão. Nós temos que viver isso lá fora. Quando eu cheguei na igreja, eu estava drogado. Cheguei drogado numa vigília. Primeira vez que eu entrei na igreja foi numa vigília. Ninguém merece. Eu olhei para aquele templo e disse: vou aceitar Cristo, drogado. Pulei o portão da igreja. Tinha um irmão lá no fundo da igreja, cochilando, vigia, na porta do fundo, numa vigília. E eu vi um barulho lá, eu cheguei, quando eu olhei assim, aquele irmão: boa noite. Eu quase mato aquele irmão. Eu era esquisito, eu era cabeludo, eu era todo louco, cheio de corrente, de Oxóssi, de Xangô. Ele me olhou assim: quem é você? E sou crente. Ele: crente não dá boa noite, dá a paz do Senhor. Eu não sabia que tinha uma gíria para entrar na igreja, era o código, era a senha. Eu disse: então a paz do Senhor. Ele abriu a porta, eu entrei na igreja. Trevas, enlouquecido, tentei tirar a minha vida, queria morrer. Adentrei na igreja, sentei no primeiro banco, estava vazio, que o povo de Deus vem para a igreja mais cedo, ficar no fundo da igreja, e eu tive que ficar na frente com a vergonha, e o culto lá, e eles orando, deu 1h da manhã,
Deu 2 da manhã, eles orando, e eu ali orava, levantava, dava sono, aquele povo gritando, aleluia. E eu, meu Deus, vou gritar também. Quando eu dormia, cochilava, aleluia, eu acordava. 5 horas da manhã, eu estava morto, rouco de gritar aleluia. O pastor levantou, pregou, e quem está na frente, irmão, parece que ele tem uma mira. É por isso que vocês têm que vir para frente, deixar o visitante no fundo, que ele morre de vergonha. E aí ele me olhava assim, eu disse, é para mim. E ele pregando, tire a pedra. Eu tinha uma carreta, mas naquela noite eu aceitei a Cristo. Levante a mão, aceita Jesus. Eu levantei a mão. Saí da igreja de manhã cedo, crente. Eu andando para minha casa e o irmão me seguindo. Quando eu parei, disse, irmão, está me seguindo? Ele disse, estou. Você quer o quê? Ele disse, quero saber onde você mora. Ninguém faz isso, não. Esse foi o ensinamento que eu tive na minha vida. Você mora onde? Eu disse, moro ali, então vou com você até lá, porque tem culto segunda-feira, tem culto terça, tem culto quarta, culto de oração na quinta, sábado tem culto doutrinário, e domingo tem culto, e segunda, o pastor inventa um culto, mas tem culto. Era culto todo dia, e todo dia ele na minha porta. E minha mulher brigando, Soraya, aquela santa mulher, enlouquecida, fumando maconha. E eu ia para a igreja todo dia. O pau comendo em casa e eu na igreja. Aí a mulher se invocou com o irmão, disse, irmão aí parece que é gay. Ele deve estar apaixonado por você. Aí eu chamei o irmão e disse, irmão, minha mulher falou 2 coisas hoje de você. E o quê? Que você é gay. E que você está apaixonado por mim. Ele disse, ela não tem razão em uma coisa, mas a outra ela tem. Eu disse, o quê, rapaz? Ele disse, eu não sou gay, mas que eu estou apaixonado pela sua alma, eu estou. E ele me levava todo dia para o culto. Fugi de Salvador, fui embora. Aí eu volto para Salvador, pregando numa rádio FM, que eu sou pregador de FM, não de AM. Um preso na cadeia me chama, eu vou para a cadeia. Entrei na cadeia contra a minha vontade, mas a favor da vontade de Deus. Passei 14 anos na cadeia, batizei 700 presos. Deus me abençoou. E aonde eu ia, tinha um drogado atrás de mim. Deus me chamando para esse ministério. E quando Missões Nacionais me convidou para ir para Cracolândia em 2009, eu tinha saído da junta, eu estava agora trabalhando numa igreja, Deus abençoando. E ele liga para mim, pastor, não tem ninguém para trabalhar na Cracolândia. Eu disse, também não vou não, quero não, minha mulher não deixa não. Não vou não, tem ninguém. Jesus, ele aqui olhando para o outro lado, irmãos, ele via com compaixão o sofrimento. Eu comecei a viver na igreja. Eu estava tão gostando de ser pastor, um paletó, uma coisa assim, aleluia. Ligou 3 vezes para mim, eu disse não. Na 4ª vez quem atendeu foi minha mulher. Mulher não pode atender telefone. Quando eu cheguei, ela estava chorando. Humberto, Cracolândia. Ele ligou para você, não foi? Foi. Vamos passear em São Paulo. Lá vai eu para São Paulo. Me fale o tempo aí que eu estou perdido. Quando eu cheguei em São Paulo, meia-noite, ele disse, vamos passear. Aonde? Na Cracolândia. Irmãos, eu já tive na minha vida experiência que eu não conto, nem no meu livro que eu estou escrevendo, eu não conto.
Eu passei na FEBEM e eu vi coisas que eu não conto. Eu sofri ataque, eu não conto. Eu fui esfaqueado, eu não conto. Estou contando aqui só a você. Eu já vi na cadeia os presos literalmente lavar a cadeia de sangue. Lavar a cadeia de sangue. Eu vi isso. Eu tirei presos da forca por muitas e muitas vezes. Eu tirava eles da forca. Mas quando eu cheguei na Cracolândia, irmãos, eu nunca na minha vida tinha visto tanta gente parecendo um robô. Parecendo um robô. Seco, magro. Eles andam esquisito, eles andam todo torto. Aquela música era um homenzinho torto. É ele. Eu vi crianças. Irmão de 10, de 9, né, Bárbara? Crianças se prostituindo. Pode falar isso aqui? Se prostituindo por R$1. Quando eu disse que não queria ir, Soraya veio sozinha. Eu disse: Soraya, eu não vou ficar aqui não. Ela: meu filho, eu vou ficar. Eu disse: minha filha, vamos embora disso aqui. Quer ver uma coisa? Peguei na mão de Soraya. Vem cá. Vem cá. Não sei, não é Soraya não. Aí peguei na mão de Soraya e fui passeando na cidade. Eu e Soraya: tá vendo, filho, as igrejas? Ela disse: o que tem? Tudo fechado, filha. Com alarme e segurança. Tudo fechado, ninguém quer saber disso não, mãe. Não pode ficar nem na porta da igreja. Fica na porta da igreja, jogam água em você e não pessoal. Não quero saber não. Vou embora. E voltei sozinho. Ela disse: você vai embora, eu fico. Minha mulher me largou. E ela me deu um prazo, assim: tem 30 dias para você decidir vir. Se você não vir, eu vou. Mas o voo dela foi assim: eu vou. E fui para casa. Fiquei em casa. Eu construí um casarão, 5 quartos, suíte, 2 andares. Botei na porta uma foto bem grande assim, minha, dizendo assim: cuidado com o pastor. E lá, e aí, vem minha filha falar assim: meu pai, eu tive um sonho. Disse: que sonho, minha filha? Eu vi as crianças. Disse: não, foi o que eu contei a você. Isso aí não é sonho, não, é pesadelo. Ela disse: estou largando o casamento, estou largando a faculdade, estou indo embora. E foi embora. Ficou eu e o cabeção do Gerson dentro de casa, fazendo direito. Gastei uma fortuna com aquele homem. Ele chega: pai, eu já tranquei a matrícula. De quê? Da faculdade. Você quer que eu mate você, né? Eu disse: pai, eu não vou mais tocar na igreja não, eu vou tocar lá na Cracolândia. E foi embora. E eu fiquei sozinho no casarão, mal assombrado. Eu vi a minha avó subindo e descendo a escada. E aí Deus falou comigo. Bah. Eu cheguei um dia, domingo, na igreja, falei assim: estou indo embora. De madrugada eu ouvi um hino cantando, daquele menino que levou um peixe e os pães. E o hino fala assim: a mãe perguntou: para onde você vai? Ele disse: eu vou alimentar uma multidão. E eu fui embora. Eu internei mais de 15 mil pessoas na Cracolândia. Eu descobri que na Cracolândia, irmãos, tem mais de 80% que já foram crentes. Você imagina, irmãos, a maioria dos drogados que estão na rua já estiveram na igreja. A maioria de crianças que já foram para uma escola dominical já estiveram numa igreja. Irmão, quando a gente não trabalha, quando a gente não começa a usar a nossa vida para Deus, a gente fica estacionado, a gente fica parado. Jesus, ele passa por uma tempestade no meio do caminho, e ele dorme naquela tempestade.
E ele pergunta: homem de pouca fé, por que você não resolve? Irmãos, sabe aquele vale de ossos seco? Que o profeta, quando ele vê o vale de ossos secos, e ele ouviu a voz de Deus que pergunta para ele: poderão reviver? Aquele profeta coitado, anêmico, pálido, ele olha para Deus e fala assim: tu sabes. Eu acho, queridos irmãos, que Deus ficou tão triste, porque ele deveria fazer assim: não, Deus, esse vale agora vai levantar. Não, Deus, esse vale agora, tu sabes. Deus aí manda Jesus Cristo aqui na terra, e ele morre, e ele diz: agora vocês não vão ficar mais sozinhos. Amém ou não amém? Não ouvi. Enviarei o quê? O Espírito. Quantos tem aqui o Espírito Santo? Levanta a mão. Olha que bacana. E agora Deus, ele mostra, pastor, o vale, os drogados. Ele mostra agora que quantas igrejas lotadas e quantos bairros sem nada. Ele mostra quantos jovens estão na igreja se embolando, e nas ruas não tem ninguém. Semana passada chegou na minha casa, bateu na porta, eram os testemunhos de Jeová. Eu olhei para ele e assim: posso falar do reino? Eu dei uma voadora nele, abracei e dei um beijo. Ele: o que é isso? E só tem vocês na rua agora. Agora Deus está mostrando a você o vale de ossos secos. E eu quero ver você dizer assim: tu sabes. Porque num dia de Pentecoste desceu sobre a igreja o Espírito Santo, e nós temos que agir. Os anjos queriam fazer isso. Olhe para seu irmão, olhe para seu irmão e diga assim: a missão é sua. É você que sabe, não é mais Deus não. É você que tem a agir. Vá cantar bem assim lá na rua. Vá reger na Cracolândia, meu irmão. Vá reger na rua, na rodoviária. Vá fazer isso. Vamos cantar na rua, vamos buscar o povo, vamos gastar dinheiro com o povo. Você não leva nada, irmão, daqui. Pelo menos deixa um legado. Como quanta homenagem já ouvi do bisavô ou avô? Do avô. Que vergonha para o crente dizer assim: puxa, um casal chega no Brasil e faz uma revolução tremenda, e você morre, ninguém nem vai saber. Ninguém sabe quem foi você, não fez nada, deu trabalho na igreja, só perturbou os pastores, só impediu a obra. O Espírito de Deus está sobre vocês. Ele ungiu vocês agora a pregar. Missões Nacionais está com um ministério mais ousado dos últimos tempos. E não é Cristolândia não. E não é igreja multiplicadora só não. É o Radical Metropolitano. Domingo agora eu vou formar 93 jovens. 93 lá em Salvador. Vai ser a formatura. Tem um ano que eu cheguei em Salvador. Me perguntaram assim: o que você vai fazer em Salvador? Deus me levou para Salvador. Um ano eu abri 15 igrejas lá, com os radicais, jovens que estão cheios do Espírito de Deus. Amém? Deus, Ele é grande e poderoso, e Deus quer fazer muito mais.